Olá, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você então a importância da imunização, ou seja, da vacinação contra essa doença. Essa doença então, o herpes zoster, mais conhecido como cobreiro, ela é muito comum na população idosa. E a ideia então é trazer aqui nesse canal para você informação pertinente e que vai gerar qualidade de vida para você. Pois bem, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria e em ultrassonografia, e nesse canal eu compartilho com você informação, como eu falei, que vai possibilitar uma melhor qualidade de vida. Com relação à imunização hoje, então, eu compartilho com você a respeito do herpes zoster. Essa vacina contra o herpes zoster, que é mais conhecido como cobreiro, ela é muito importante de os idosos receberem. Por quê? Porque ela vai prevenir uma doença que causa muito sofrimento e diminui muito a qualidade de vida dos idosos. Mas antes de falar especificamente a respeito dessa imunização, dessa vacina, é importante a gente recordar por que é importante, por que o idoso precisa se vacinar. Com relação ao envelhecimento próprio do idoso, que a gente chama de imunossenescência, a questão da defesa do organismo, que é a diminuição progressiva da nossa imunidade, ela acontece naturalmente com o envelhecimento, e quanto mais velho o organismo vai ficando, menor a capacidade de defesa. As vacinas estão aí, então, para poder potencializar a nossa capacidade de se defender contra organismos, micro-organismos, e no caso dessa daqui também não é diferente. Para você recordar, o vírus do herpes zoster, talvez você até já tenha ele guardado aí, escondidinho no seu corpo, porque é o mesmo vírus que causa a catapora. A catapora ela é muito comum ali na infância, na primeira infância até os 5 anos, ou um pouco depois até perto da adolescência. E esse vírus, mesmo com a cura da doença, ele fica inoculado, ou seja, ele fica guardadinho no nosso organismo, esperando uma oportunidade, caso aconteça durante a nossa trajetória de saúde, de uma baixa de imunidade, que vai acontecer muito mais facilmente se a pessoa tiver, por exemplo, uma pneumonia, alguma doença crônica que faz com que exija muito do organismo, como HIV, alguma doença autoimune, como um lúpus, ou algumas outras doenças reumatológicas que exigem muito do organismo, e com isso a defesa ela fica diminuída. Numa oportunidade de diminuição da imunidade, o vírus que está ali guardado, ele se manifesta, e ele se manifesta então como cobreiro. Daí a importância de se fazer a imunização, ou seja, de o idoso receber a vacina contra o cobreiro. Para aquelas pessoas, na verdade, que têm doença crônica, como essas que eu acabei de citar, ou inclusive que tem câncer, que deixa a pessoa muito debilitada, com um sistema imunológico mais frágil, a partir dos 50 anos de idade já é possível então fazer a vacinação contra o herpes zoster, contra o cobreiro. E quem já teve, então se você conhece alguém que já teve, sabe que é muito doloroso. Eu vou colocar aqui uma imagem de uma paciente real minha, desses últimos dias, que se manifestou com a doença clássica, que são lesões dolorosas, que arde, que queima, na região aqui, abaixo da mama, indo em direção às costas, com pequenas bolhas avermelhadas ao seu redor, com grande desconforto. Infelizmente, se não tratada a tempo, existe um risco maior ainda de se desenvolver o que a gente chama de dor pós-herpética, ou seja, uma dor em queimação, uma dor no nervo e que pode ficar pelo resto da vida. Daí a principal importância dessa vacinação, que é o quê? Diminuir o risco de ter essa complicação, que essa principal complicação da manifestação do cobreiro vai tirar a qualidade de vida do idoso. Então eu vou compartilhar aqui com vocês 4 benefícios diretos da vacinação do cobreiro do herpes zoster. A primeira delas é melhorar a qualidade de vida. Se existe então um tratamento preventivo, ou seja, que vai diminuir consideravelmente o risco de desenvolver uma doença, que vai te tirar a qualidade de vida, que vai te deixar com dor o resto dela, então é muito importante fazer essa imunização. A segunda delas é saber que quem recebeu vacina tem 90% de chance menos de desenvolver a doença, ou seja, ela vai proteger em 90% dos casos. Então vale muito a pena, porque é uma vacina que tem muito benefício. E caso venha a ter a doença, então dentro desse universo dos 10%, que mesmo fazendo a vacinação, pode desenvolver a doença por conta de uma diminuição de imunidade grande. E vale ressaltar aqui que tem pacientes que talvez não tenham doença grave, tenham diabetes, mas o diabetes não está controlado há bastante tempo. O diabetes não controlado com um certo tempo, também a baixa imunidade pode facilitar o desenvolvimento do cobreiro. Então, esse segundo benefício que eu falei, que é 90% de chance
de se prevenir contra a doença, dentro dos 10% então, que venham a ter, quem tomou a vacina vai ser mais branda, ou seja, vai ser uma doença com intensidade menor, com menos lesões, com menos risco, e aí o quarto benefício, de desenvolver a principal complicação, que é justamente essa dor pós-herpética, essa dor após as lesões, as feridinhas, que ficam as casquinhas do cobreiro irem embora, que é uma dor em queimação. Teve paciente minha que já me relatou que a dor é como se uma cobra estivesse toda hora me pinicando, caminhando aqui dentro da minha barriga, aqui nas minhas costelas, porque é justamente isso, a lesão, ela que fica permanente, é uma lesão no nervo, e aí por isso uma dor que é muito desconfortante, é uma dor que realmente causa agonia, pode gerar ansiedade, depressão, atrapalhar inclusive o tratamento de outras doenças e manifestar outras doenças que o paciente não iria desenvolver se não tivesse essa dor que vai ser constante. Então o benefício ele é muito maior do que o custo para isso, porque infelizmente essa é uma vacina que não está na rede pública, mas se você se organizar, vai sair mais em conta do que um remédio, por exemplo, do que uma medicação, que talvez por uma outra doença você tivesse a necessidade de tomar, e aí, olha só, o benefício é tão maior que vale a pena. Hoje em dia tem farmácia, tem clínicas de vacinação que parcela, então vale muito a pena, porque só está na rede privada, não existe na rede pública o recebimento por idade que seja dessa imunização contra o herpes zoster. E quem tem indicação, fora esses pacientes que têm 50 anos ou mais e que tem alguma doença crônica, como diabetes controlado, que tem HIV, que tem um câncer, que tem uma doença reumatológica que deixa ele muito debilitado, a partir dos 60 anos de idade. É uma vacina que tem dose única, só uma dose, então que vai te prevenir ali depois dos 60 anos até o final da vida. E caso venha a ter por alguma complicação, vai ser muito mais brando, então o benefício vai ser extraordinário. Eu comentei então nesse primeiro momento do vídeo a respeito daquilo que é o mais conhecido, daquilo que é ordinário a respeito da vacina do herpes zoster. E eu vou colocar de novo a imagem aqui para você tentar mentalizar como que isso não é muito dolorido, como não é muito chato ter uma lesão como essa, que atrapalha muito para dormir. Mas existem inclusive benefícios secundários. Existem estudos que saíram recentes, de universidades no norte da Europa, mostrando inclusive que existem benefícios outros a respeito da imunização contra o herpes zoster. No caso dessa vacina em específico, existe o benefício que foi comprovado que cerca de 20% menos risco de desenvolver um quadro de demência, ou seja, de doença de Alzheimer, com a vacinação, depois de 7 anos de acompanhamento de uma quantidade significativa de pacientes que fizeram a imunização. E eles compararam, então, num grupo do estudo, pacientes que receberam a vacina e um tanto outros de pacientes que não receberam a vacina e acompanharam no tempo. E daqueles que receberam a vacina, tiveram 20% menos chance de desenvolver a demência ou a doença de Alzheimer. Ou seja, 1 em cada 5 pacientes, que isso é muito bom, teve menos chance, menos risco de desenvolver a doença de Alzheimer ou outro tipo de demência dentro desse universo de doença que muitos pensam primeiro na memória, mas mexe com um tanto outro de manifestações na vida da pessoa. Então, é importante a gente perceber que a imunização, além daquilo que ela se propõe, já tem estudos outros, inclusive a respeito de outras vacinas que são indicadas no idoso também, de benefícios secundários, de outros ganhos, além daquele que é o principal e o desejável pela indicação ordinária da vacina. Então fica aqui então a orientação da importância de se fazer a imunização contra o herpes zoster, do grande benefício que ela traz e o fato de ser uma única dose que facilita ainda mais essa tomada e diminui muito o risco de ter uma patologia que causa tanto desconforto e principalmente diminui muito a qualidade de vida. Se você gostou então desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com alguém da sua família que também é responsável por algum idoso ou que vive o autocuidado, que se cuida, que está pensando então o que é que pode fazer para melhorar ainda mais essa qualidade de vida, e essa é uma orientação muito pertinente. Então compartilhe com o seu familiar, no grupo da igreja, no grupo da família, e eu tenho certeza que tem pessoas que vão te agradecer por essa informação que não se fala tanto assim, tá? E outra informação também que eu gostaria de te convidar a se inscrever nesse canal,
que temporariamente, sempre que possível for, eu vou compartilhar com você nova informação e trazer vídeos que vão melhorar ainda mais a qualidade de vida, porque vão te trazer informações pertinentes, de fácil acesso, assim, ó, bem leve a linguagem que todos são capazes de entender, tá bom? Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.